Morreu hoje em Caracas o presidente reeleito da Venezuela, Hugo Chávez. Ele não resistiu à última das 4 cirurgias a que foi submetido em Cuba para combater um câncer na região pélvica. O anúncio oficial foi feito pelo vice-presidente Nicolás Maduro, horas depois de ter culpado os Estados Unidos pela doença do presidente. Nicolás Maduro afirmou que o câncer do presidente Hugo Chávez foi resultado de um ataque de inimigos do país. O comandante Chávez foi atacado com esta enfermidade. O presidente Chávez foi atacado com essa doença, disse Maduro. Não temos nenhuma dúvida de que nossos inimigos históricos encontraram uma maneira de prejudicar a saúde do nosso comandante. O vice-presidente acusou os Estados Unidos de conspiração e disse que a Venezuela estava preparando medidas extraordinárias para combater os planos contra o governo chavista. Ustedes sabem que os inimigos da pátria, vocês todos sabem que os nossos inimigos aqui e fora da Venezuela, e principalmente nos Estados Unidos, têm como objetivo destruir a independência, a democracia e a paz no nosso país. No pronunciamento, Nicolás Maduro anunciou também a expulsão de David Del Mónaco, um funcionário da Embaixada Americana em Caracas, que, segundo o vice-presidente, estaria envolvido em uma conspiração para desestabilizar o governo chavista. Del Mónaco, que é adido militar em missão diplomática na Venezuela, está sendo acusado de entrar em contato com militares venezuelanos para tentar investigar a situação das Forças Armadas do país. Além de Del Mónaco, um outro diplomata americano também está sendo expulso, segundo o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Elias Raua. Pouco antes das 7 da noite, pelo horário de Brasília, Maduro anunciou ao vivo na TV estatal do país que Hugo Chávez tinha morrido às 5h55 da tarde. Ha fallecido o comandante presidente Hugo Chávez Frías. No Brasil, o sociólogo Demétrio Magnoli comentou a morte do presidente venezuelano. Numa democracia comum, não representaria grande coisa. A morte de um presidente deflagra um processo definido pelas leis de eleição de um novo presidente. Acontece que a Venezuela não é uma democracia comum. Na verdade, ela não é mais uma democracia, embora ainda não seja uma ditadura. O que se pode esperar é que o regime use de todos os meios para continuar e sobreviver à morte de Chávez, inclusive meios antidemocráticos. Um dos políticos mais marcantes da América do Sul. Em 14 anos no poder, arrebatou uma legião de seguidores, enquanto provocava críticas ferrenhas da oposição. Mudou a Constituição venezuelana para ser eleito 4 vezes seguidas, mas não teve tempo de tomar posse depois da última vitória em outubro do ano passado. Ele foi operado pela 4ª vez em Cuba em dezembro e só retornou à Venezuela no mês passado. Pátria socialista, morte! Pátria socialista ou morte? Foi com esse lema que Hugo Chávez mudou a Venezuela e se tornou um dos políticos latino-americanos mais polêmicos das últimas décadas. Defensor da doutrina bolivariana, ou como ele mesmo dizia, o socialismo do século XXI, Chávez foi um crítico ferrenho do neoliberalismo, da globalização e principalmente dos Estados Unidos. Polêmico, foi capaz de provocar a irritação pública do rei Juan Carlos da Espanha. Por que não te callas? Ou de afirmar em plena Assembleia da ONU que ainda sentia um cheiro de enxofre deixado pelo então presidente americano George W. Bush. Em este mesmo lugar huele a azufre todavía. Hugo Rafael Chávez Frías nasceu em 28 de julho de 1954 em uma família pobre. Quis ser pintor ou jogador profissional de beisebol. Acabou se tornando um oficial do Exército. Em 1992, liderou um golpe de Estado contra o então presidente Carlos Andrés Pérez. Disse que lutava contra as medidas de combate à crise econômica. Não teve sucesso. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Mas ficou conhecido nacionalmente. Depois de 2 anos preso, recebeu o perdão. Abandonou a vida militar e entrou para a política. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución. Em 1998, finalmente chegou ao poder pelo caminho democrático. Era o fim da alternância dos partidos tradicionais que representavam a elite venezuelana.
tinha início um governo que influenciou outros países da região, como o Equador e Bolívia, e que se aproximou do então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e do Irã. Teve como referência o líder de Cuba, Fidel Castro. Ao longo dos anos, Hugo Chávez venceu diversos referendos e mudou a Constituição da Venezuela. Redistribuiu a riqueza do petróleo através das missões bolivarianas, um conjunto de programas sociais de auxílio aos mais pobres. Ao mesmo tempo, estatizou a economia, concentrou fortemente o poder em suas mãos e tirou do ar canais de TV e rádio independentes. Em 2002, militares e políticos da oposição lideraram um golpe fracassado, que tirou Chávez do poder por menos de 2 dias. Voltou ainda mais forte e acusando os Estados Unidos de terem tentado derrubá-lo. No ano seguinte, a divisão da Venezuela se aprofundou ainda mais e tomou conta das ruas através de uma greve geral que praticamente paralisou a indústria do petróleo, base da economia. Essa divisão se prolongou por 2004, quando Chávez conseguiu vencer um referendo que pedia a sua saída do poder. No ano seguinte, passou a dominar a Assembleia Nacional por causa do boicote da oposição às eleições parlamentares. Mas em 2007 não conseguiu aprovar a reforma que lhe permitiria reeleger-se indefinidamente. É uma vitória de merda. A mudança na lei só ocorreu 2 anos depois. As vitórias políticas de Hugo Chávez não impediram o aumento da violência, dos homicídios e do desabastecimento. Com a maior inflação da América Latina, Chávez ainda foi obrigado a impor um racionamento de energia. Chegou a criticar os banhos demorados. Não, chicos, 3 minutos mais que é suficiente. Em 2010, a oposição conquistou mais de 1/3 das cadeiras do parlamento. Mas o pior golpe veio em junho de 2011, quando Chávez anunciou que sofria de um câncer na região pélvica. A existência de um tumor abscessado. Uma doença cercada de mistério que o obrigou a realizar 4 cirurgias em 18 meses, todas em Cuba. Depois da quimioterapia, chegou a afirmar que estava curado. Imediatamente após o anúncio da morte de Hugo Chávez, a cúpula militar da Venezuela fez um pronunciamento na televisão estatal para demonstrar lealdade ao vice-presidente Nicolás Maduro, que foi escolhido por Chávez como o herdeiro político dele. Autoridades no mundo todo já se manifestaram sobre a morte do líder venezuelano e a correspondente Elaine Baixa tem os detalhes ao vivo de Nova York. Elaine. Boa noite, Bonner, Patrícia. O governo do Equador, um dos principais aliados de Chávez na América Latina, disse que é uma perda irreparável, que deixa de luto toda a região. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, suspendeu as atividades oficiais de hoje. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, enviou condolências ao povo e ao governo da Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reafirmou o apoio ao governo venezuelano e o interesse em desenvolver uma relação construtiva com o governo da Venezuela. Mais cedo, o Departamento de Estado americano tinha classificado como absurda a acusação de que os Estados Unidos estariam envolvidos no surgimento do câncer do presidente venezuelano e negou que os americanos conspirassem para desestabilizar a Venezuela. Hugo Chávez não era visto em público desde que embarcou para Cuba em dezembro do ano passado. As últimas imagens dele são as fotos divulgadas no dia 15 de fevereiro, em que ele aparece ao lado das filhas, ainda em Havana. Um dos líderes da oposição venezuelana, Henrique Capriles, que foi derrotado por Chávez na eleição presidencial de outubro, pediu unidade e ofereceu condolências à família e aos seguidores do presidente. Bonner, Patrícia. Obrigada, Elaine, pelas suas informações. Também se manifestou sobre a morte de Chávez. Camila Bonfim traz as informações para a gente direto de Brasília. Camila. Boa noite, Patrícia Bonner. Boa noite a todos. A presidente Dilma Rousseff cancelou a viagem que faria nesta quinta-feira para a Argentina. O Palácio do Planalto também confirmou que ela vai prestar as últimas homenagens a Hugo Chávez, mas aguarda a confirmação da agenda do governo venezuelano sobre o velório e o enterro. Mais cedo, deputados e senadores fizeram 1 minuto de silêncio no Congresso Nacional. E o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, acaba de dizer que a Venezuela, sob a liderança do presidente Chávez, viveu um processo sem precedentes
precedente histórico de aproximação com o Brasil. Há pouco, a presidente Dilma Rousseff esteve no Congresso Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e lamentou a morte do presidente da Venezuela. Em muitas ocasiões, o governo brasileiro não concordou integralmente com o presidente Hugo Chávez. Porém, hoje, como sempre, nós reconhecemos nele uma grande liderança, uma perda irreparável e, sobretudo, um amigo do Brasil, um amigo do povo brasileiro.